Começando, então, nossas interações aqui na disciplina. Hoje a gente tem a apresentação dos trabalhos, né? Temos 3 grupos organizados para hoje, caso fique muito extenso, até porque a ideia é, quando a apresentação é de grupo, que a gente preste atenção, né? Eu não quero também que a gente chegue num momento de exaustão mental, que a gente já não esteja mais prestando atenção em nada, né? As apresentações, elas são sobre metodologias de gestão de projetos, né? É, é uma área particularmente importante da disciplina, né? Porque ela traz para nós uma série de possibilidades de ação. As metodologias que a gente vai ver tanto na aula de hoje quanto na aula que vem ou na seguinte, dependendo da dinâmica que a gente for adotando aí dos grupos, elas não são isoladas, né? Elas são metodologias complementares. O que eu quero dizer para vocês? Que, por exemplo, alguém que está trabalhando com o Scrum, que vai ser apresentado provavelmente na próxima aula, não significa que não possa trabalhar com PMI, certo? Elas se complementam. Que são as metodologias, de fato, que nós estamos estudando? Elas são formas que a gente tem para fazer a gestão, tanto de pessoas, quanto de recursos, quanto de comunicação, para um determinado resultado. Se a gente for fazer uma análise, e acho que alguns grupos vão perpassar por isso que eu estou falando agora, as metodologias, elas não surgem exclusivamente ou direcionadamente para a computação, para a engenharia de software, para os sistemas de informação. Elas surgem muito mais na área de gestão, de administração, né? Por exemplo, um curso de administração trabalharia com determinadas metodologias fortemente, né? Porque ele é um dos focos de estudo, é uma das ações de estudo. O que acontece? Demais áreas, né, não só a área de tecnologia, mas demais áreas tiveram a necessidade de também pensar sobre isso, né? Como é que nós vamos fazer a gestão de todo um processo? E aí, quando eu coloco para vocês que as metodologias, né, elas não são isoladas, que elas são complementares, a gente, na verdade, está pensando sobre como é que nós queremos fazer os nossos desenvolvimentos. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? O que a gente vai ver que talvez também não seja comum a todas, mas que a maioria apresenta? São formas de ação, formas de reunião, formas de compartilhar resultados, formas de fazer programação, formatos de divisão de processos, né? Então, a gente vai começar a perceber que agora nós temos uma série de fases que a gente já deu uma estudada sobre isso lá no início do semestre, mas que essas fases por si só, elas também necessitam um gerenciamento, né? Normalmente, as metodologias, elas têm uma pessoa central, né? Alguém que coordena esse processo, e a gente chama, independente do nome que a gente chamar, algumas metodologias vão chamar de master, né? O Scrum lá fala, né? O Scrum Master. Algumas metodologias vão chamar de gestor de projetos, alguns vão chamar de gerente de processos, né? Independente do nome que a gente dê para essa pessoa, ela é, na verdade, uma centralizadora, né? Ou uma dinamizadora, para não dizer centralizadora, né? Que a palavra às vezes tem uma conotação ruim. Mas ela é uma dinamizadora de tudo que está acontecendo. Então, ela tem um controle do que está sendo feito em cada uma das etapas, quem são as pessoas envolvidas e qual é a atividade dessas ações. Algumas metodologias, elas são mais rápidas, né, para resolver problemas que são mais pontuais. Algumas metodologias, elas são um pouco mais demoradas para processos ou produtos ou sistemas, né, que sejam um pouco maior, né, dentro dessa ação. Dentro dos grupos, né, por a gente dar uma trabalhada, vamos começar o seguinte, ó. A gente começa com a metodologia ágil, pode ser? Metodologia ágil, e depois o PMI, pode ser? Dentro dessa sequência. E aí a gente vê o tempo que a gente usou, e dentro desse tempo a gente se pergunta no final, vamos com o grupo do PMBOK ou deixamos para a próxima aula? Pode ser, pessoal? Perfeito. Pode ser. Então tá. Quem é a metodologia ágil? Somos nós. Eu, o Valdir e o William, acho que caiu agora. Peraí.
Então, bom. Carlos, você pode compartilhar a tela para nós, por favor? Posso sim. Perfeito. Então tá, pessoal, só com vocês a palavra. Só um minutinho. Vocês conseguem enxergar? Sim, agora Sim. apareceu. Então tá, podemos iniciar? Tá. Podem sim. Então tá, boa noite a todos. O nosso grupo é o Carlos, eu, o Valdir e o William. Então nós vamos falar sobre metodologias ágeis. Métodos ágeis. Antes de iniciar propriamente na metodologia, fazer uma pequena contextualização. Tem algumas datas, assim, que a gente andou procurando e tal, e aí nós vimos sobre a metodologia Lean, que a Toyota usou lá após a Segunda Guerra Mundial, e um conceito que foi usado mais a partir de 1980, mas que foi amplamente difundido a partir de 1990, então, com esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, do senhor professor James Vollmark, é isso, né, do MIT. Então, a partir daí que se tornou mais conhecida essa metodologia Lean. Por que nós estamos falando do Lean? Porque, olhando outras bibliografias e tal, a metodologia Lean se enquadra nos processos ágeis, que é o assunto que nós vamos falar. Então, apesar da literatura falar que em fevereiro de 2001, que houve essa reunião em Utah, nos Estados Unidos, que surgiu o Manifesto Ágil, é uma reunião feita por 17 pessoas que já trabalhavam com metodologias ágeis, mas só não tinham esse nome. Então, eles criaram esse Manifesto Ágil, que possuía 4 valores e 12 princípios. E a partir daí, então, que se começou a usar muito esse nome, metodologia ágil. Eu acho que eu não vou ler todos eles, né, mas assim, talvez só os valores, aqui acho que acho que os valores cabe colocar aqui, né. Então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então, assim, o que eles queriam dizer com isso? Não que as outras partes, a parte da direita, né, no final da frase, não fosse importante. Mas, por exemplo, primeiro, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, não quer dizer que ferramentas não são importantes para a programação, enfim, para desenvolvimento, mas dá mais valor para os indivíduos e para as interações com as pessoas, né? Então, assim, foram os 4 valores, né, e aí os 12 princípios também seguem mais ou menos essa regra, né, que é priorizar o cliente, priorizar a entrega contínua, mudança de requisitos, mesmo que tardiamente no desenvolvimento, são bem-vindas, né, então, diferente dos outros. Mas vamos seguir, então, agora, propriamente no assunto, né. Um conceito rápido, Carlos e William, vocês vão interrompendo, acho que eu vou olhando isso. Porque vocês são os caras que trabalham já, né, que são, apesar do meu cabelo branco, é eles que têm experiência no assunto, tá? Então, vamos lá. Conceito. Conjunto de práticas que proporciona uma forma de gerenciar projetos e entender as suas demandas, mais adaptável a mudanças. Rapidez, eficiência, flexibilidade. Forma que uma equipe organizar um projeto e desenhar passo a passo o que deve ser feito e quem deverá fazer parte. Eu acho que até sobre o conceito, ele acaba entrando bastante na parte de como ele é feito, né, a metodologia ágil. Mas o conceito básico dele é fazer pequenas entregas e fazer as entregas, mesmo que elas não sejam entregas perfeitas, entregas funcionais, e elas serem adaptadas e ampliadas conforme vai andando o processo, conforme vai andando o desenvolvimento do projeto. Elas, na verdade, foram criadas, né, complementando,
para contrapor as metodologias tradicionais, né, que as pessoas não estavam, muitas vezes estavam perdendo dinheiro, enfim, faziam um projeto, às vezes que demorava 2, 3, 4 anos fazendo um projeto, entregava o cliente, ele, mas isso aí era naquela época, eu queria assim, hoje não, né, então não fazia as adaptações necessárias, não que as metodologias tradicionais não sejam importantes, para alguns projetos elas são muito importantes, mas nem para todos. Então, nós não vamos... pode falar. O grande problema das metodologias tradicionais, né, de desenvolvimento de projetos é a verificação do erro ou do problema só no final da entrega, né, no final do projeto, que é uma coisa que a metodologia ágil tenta corrigir, fazendo entregas parciais para o cliente e já validando essas entregas, né? Exatamente, isso aí. Até, pode seguir, acho, Carlos, vamos seguindo. O William não entrou? Não. Eu entrei. Tá. Entrei. Se quiser complementar, pode ir falando. Sim. Não, tranquilo, eu só queria pedir desculpa que caiu minha internet aqui, bem na hora que foi começar, e daí então peço desculpa pro pessoal aí que caiu aqui mesmo, não foi porque eu saí, tá? Mas, quando falta a luz, né? Mas, cara, nunca acontece, né? Mas daí quando tem que apresentar trabalho, acontece, né? Mas não, tu queria me deixar mal mesmo, tá certo. Não. Brincadeira. Bom, o segundo item, funcionamento. Aqui no funcionamento, tá? Quando a gente começa a falar de metodologias ágeis, não tem como não falar de alguns métodos, né? Que nem o Kanban, Scrum, Lean, etc. Mas a gente sabe que vai ter outro grupo que vai apresentar. Então, nós procuramos não entrar nos detalhes de cada uma dessas metodologias, né? Fizemos uma coisa um pouco mais ampla, né? Para não atrapalhar também o que os outros iriam apresentar. Então, a essência é trabalhar de forma mais colaborativa e adaptativa junto ao cliente. Quando é possível fazer o produto por meio de entregas parciais, ou ele é muito complexo para ser definido numa única tacada, né? Então, aí vai aquilo que o Carlos falou antes, vai fatiando ele, vai fazendo entregas pequenas, né? E a metodologia, no caso, o funcionamento vai depender também qual é o método que está usando, né? Cada um tem umas especificidades, né? Tanto o Kanban como o Scrum, Lean, cada um é um pouquinho diferente. Então, mas no geral, o que é parecido com todos, né? É essa primeira parte ali de fazer entregas parciais, né? E fatiando o projeto, né? Isso, fazendo a adaptação e a melhoria, né? De cada uma das entregas, né? Exatamente. Vamos lá, adiante. Então, aqui, pessoas envolvidas na metodologia. Aqui a gente foi citando algumas coisas. O gestor, evidentemente, de TI vai estar envolvido com toda a equipe, né? O Product Owner, é isso, né, Carlos? Consegui acertar agora o nome, tá? É uma espécie de cliente dentro da empresa, né? Ele é o responsável pelo produto. Ele é o que faz, digamos assim, o meio de campo entre a equipe, né, e o cliente mesmo. Ele sabe o que o cliente quer, mais ou menos isso, né, Carlos? Que é o que o cara faz, isso. Né? Ele é como se ele fosse o responsável do cliente dentro da empresa. Então, ele tem um conhecimento da entrega final que o cliente quer, do projeto final, e ele sabe quais foram as demandas que o cliente definiu durante o projeto. Então, ele tem toda uma visão, tanto comercial, quanto do produto final, né, da entrega, em que ele pode trabalhar, ele vai estar dando as diretivas de como é que o pessoal vai poder fatiar esse projeto ou não, né? Aí tem o Master, que é o que conhece toda a metodologia, normalmente, ele sabe bem sobre se está usando Scrum, se está usando Kanban, enfim, é um cara que conhece bem a metodologia. O próprio cliente e o líder técnico, que eu vou deixar o William explicar melhor, que é a função dele hoje na empresa que ele trabalha, né, William? Sim, a gente trabalha na empresa aqui, a Compasso, a gente trabalha com essas metodologias ágeis, né? Então, todos os projetos têm todos esses processos, varia um pouco, assim, de acordo com o projeto, mas, assim como o pessoal comentou ali, né?
tem todas esses elementos, o gestor de TI, o Product Owner, né, o Master, ou o Master, né, que seria às vezes é o gestor do projeto, né, o cliente, né, e na parte do líder técnico, né, vou falar um pouco da minha experiência aqui, que é mais na parte de apoiar mesmo, de tu pegar e quando tem alguma demanda assim que exige um pouco mais de tempo e também de um conhecimento maior, o líder técnico ele atua nessa parte em proporcionar um apoio melhor para que na entrega lá, né? Por exemplo, se tu usar um Scrum, né? Tu tem a sprint, então para tu entregar ela no prazo, né? É feito reuniões diárias e semanais com o cliente, com a equipe. Então, para evitar que o problema chegue na hora do final da sprint e o cara esteja com um problema lá, o apoio do líder técnico nessa parte é muito fundamental, porque ele ataca direto no foco do problema, né? Então, o problema é X, né? Não conseguimos resolver, ou está complicado, falta alguma coisa. Às vezes falta falar com o Product Owner lá, ó, faltou alguma informação, alguma coisa, o líder técnico atua nessa parte, sabe? Então, é como se fosse um apoiador ali para fazer com que o método ágil não fique para trás, não fique lento, né? Então, é muito importante, assim como todos os outros ali, né? Ter essa interação com a equipe, né? Beleza. Vamos adiante. Então, aqui, fases do processo. A gente já comentou um pouquinho sobre algumas fases, né? Que o processo, normalmente, quando é muito grande, ele vai sendo fatiado. Ficou pequeno aqui. Mexe, Maria. Carlos, não quer apresentar, que ficou muito pequeno o meu aí. Deixa eu ver. Peraí. Bom, a primeira fase do processo, então, é o planejamento, junto com o cliente e o Product Owner. Aqui, apareceu. Questão de design, desenvolvimento e teste de cada uma dessas funcionalidades, dessas features que vão ser entregues a cada final do sprint, por exemplo, no Scrum. A implantação, review e o lançamento. E esse é um ciclo meio vicioso, porque a cada feature que é feita, ela passa por essa mesma roda de desenvolvimento. Acredito que o William, que trabalhe full time nessa situação, ele tenha mais a complementar sobre. Nessa parte aí, é bem isso que o Carlos comentou, né? São, assim, dá para se dizer que são partes essenciais, né? Dentro do processo ágil, né? Ter essas fases, né? E é isso mesmo, né? É sempre contínuo, né? Então, cada final do sprint tu entrega e tu começa um novo ciclo, né? Então, tem toda essa parte do planejamento que é feito, né, o levantamento junto com a equipe de o que cada um vai fazer, de que forma vai fazer, sabe? Toda a questão do projeto, entra os profissionais envolvidos sim, na parte de arquitetura, para fazer todo esse levantamento, né? Então, são várias etapas assim que o processo passa e depois ele anda de uma forma um pouco mais leve, né? Porque daí já vai estar mais naquelas partes mais de desenvolvimento, testes, né? Implantação, review ali é mais o final do ágil, né? Mas funciona mais ou menos dessa parte, assim. Né? Beleza, vamos adiante. Então, vantagens desse processo aí, vantagens, claro, como tanto o Carlos como o Willi trabalham um pouquinho, nós só encontramos vantagem, né? Vai ser difícil encontrar uma desvantagem, mas, enfim, colocamos aqui, então, ciclo de desenvolvimento curto, as entregas vão sendo feitas, às vezes, dependendo do projeto, semanais, quinzenais, né? Já vai mostrando para o cliente, é isso aí mesmo que tu queria e tal. As entregas são bem definidas, né? O foco é na melhoria, sempre vai fazendo, entregando para o cliente e ele dá uma olhadinha, não, é isso aí que eu queria, não, muda aqui, troca o botão para cá, troca o botão para lá,
E aí, então, isso acontece, assim, com bastante frequência. O alinhamento da equipe, flexibilidade, né, possibilidade de mudança e revisão do projeto. Então, entregou para o cliente e ele disse que não é assim, já pode ir mudando, não precisa deixar aprontar tudo para daí voltar lá no início, mas tinha que mudar isso aqui, esse botão eu não queria, esse formato aqui não ficou bom, né? E a colaboração, né? Porque como são equipes multidisciplinares, equipes normalmente menores, né? Facilita o ambiente coletivo, é mais motivador para a equipe trabalhar, e as entregas, então, a eficiência e agilidade nas entregas, né? Porque assim como vão fazendo reunião semanalmente, vai entregando e vai mostrando para o cliente. E muitas vezes a equipe consegue entregar, inclusive, antes do prazo, né? Porque e a flexibilidade na hora de fazer as mudanças é um ponto bem importante também, à medida que você andou pouco, né? Você andou uma semana, então se precisar mudar é fácil de voltar, diferente do que eu acho que tem, não sei se tem mais no outro lado, aí no outro, Então, aquilo que eu já comentei, né, boa comunicação entre as partes interessadas, inclusive com o cliente, né, então tem muito contato com o cliente, ele participa do processo, vai dando sugestões, vai participando mesmo, né, e as validações são mais rápidas, né, assertividade, então tu vai entregar uma coisa que realmente o cliente quer, enquanto que no método tradicional, normalmente é aquilo que eu falei, normalmente quando tu vai entregar, já passou um prazo muito extenso, o cliente mudou de ideia, o mercado mudou, o jeito que o cliente trabalhava mudou, então, às vezes, o que tu vai entregar não é nada daquilo que ele tinha pensado, né? Ou muito, muito diferente do que o cliente pensou no início. Vamos ver se nós temos algumas... pode mandar. Eu acho que uma das vantagens, que estava no outro slide até, que é o alinhamento da equipe, dentro da equipe, né? Que é justamente a situação em que todos da equipe sabem exatamente o que o colega de trabalho está fazendo dentro daquela sprint. Então fica fácil, fica uma equipe quase que autogerenciável, porque um acaba cobrando o outro porque depende de alguma informação de outro colaborador, né? Não precisaria ter um chefe hierárquico dentro da estrutura, né? As desvantagens? Desvantagens, então. Não pode ser utilizado em projetos que não prevejam mudanças. É aquilo que nós comentamos antes, né? Porque se tu tem um projeto que ele é engessado, não tem como fazer mudanças. E tem até uma analogia com a construção civil, né? Então, você faz inicia lá, desenha, o cliente diz o que ele quer, faz o projeto e tal. Depois, quando está definido, fez as fundações e tal, o cara chegou lá e disse, mas em vez de 2 andares, eu queria 3 andares. Não dá para mudar. Não, agora não tem mais, a fundação já foi feita e tal. Então, nesse tipo de processo, não tem como fazer entregas parciais, tem que esperar terminar todo o projeto. Porque essa metodologia ágil não é utilizada exclusivamente para desenvolvimento de software, né? Então, é utilizada tanto em marketing, na parte financeira, em vários outros tipos de equipe. Então, dificilmente você vai conseguir usar a metodologia ágil em um processo assim que as mudanças são quase que impossíveis, né? Também uma outra coisa que a gente entendeu ali que é uma dificuldade, né, que é fazer uma estimativa de esforço necessário, do tamanho do projeto, porque você vai fazendo entregas parciais, né, então, e elas são auto-incrementais, né, acho que é isso que dá para dizer, e aí, então, você não sabe, vamos terminar ele, claro, você já tem uma noção do que o cliente quer, do total, mas não sabe, porque vai desenvolvendo em partes, né, então, às vezes não tem uma noção total de nem quanto vai sair, né, às vezes o cliente não, quanto que vai custar? Porque normalmente eu acho que é por horas, né? Horas trabalhadas, aí o William pode comentar mais. E não é indicado para equipes com pouca experiência, que normalmente dificulta um pouco mais também para organizar. Vocês querem comentar essa questão da dificuldade em fazer uma estimativa de valores, William? Na questão dos valores, é uma coisa assim, meio peculiar fazer assim, né? Porque tu tem, por exemplo, um projeto lá,
tu vai pegar um projeto, por exemplo, que é a longo prazo, vai dar em torno de 1 ano, mais ou menos, assim, um projeto, então tu faz umas estimativas com base em semanas, meses, até assim de 2, 3 meses, mas sempre tem que haver esse contato com o cliente, né? Como é que vão fazer? O cara vai contratar quanto tempo de serviço? Vou contratar 40 horas, vou contratar full time, sabe? Então, tudo isso impacta, né, nessa questão de estimar, sabe? Daqui a pouco tu vai ter uma equipe lá com 10 programadores, um projeto que é 40 horas, fica bem pouco para cada um desenvolver. Então, tem essas questões que tem que se encaixar dentro da metodologia, né? Tem essas questões que o gestor, o Scrum Master vão ver com o cliente para que alinhe essas questões, assim, para ficar mais fácil, né? Daí, como o cara, por exemplo, pega um projeto full-time aí, que é o tempo todo corrido ali, sabe? O cliente já sabe que ele vai ter, né? Daqui a pouco vai variar um pouco de horas, vai dar um pouquinho mais ou não. Então, isso é um pouco mais a parte de gestão também, né? Mas envolve muito o time e o método ágil, porque vai impactar diretamente no trabalho, né? Mas quando é mais assim reduzido a 30, 40, 60 horas, o cliente já sabe, né? Vai ser aquele número de horas ali, não vai passar porque é um limite, né? Então, se tem essa questão, né? Outra questão das desvantagens, até a gente comentou na reunião que a gente fez lá esses dias com o Valdir e com o Carlos, que é muito difícil, assim, tu migrar, às vezes, de um sistema ou de um projeto, principalmente, que está num modelo, por exemplo, de um cascata, né? Onde é que o cara tem um baita de um produto lá que vem anos e anos e anos, de tu ter que implantar aquela metodologia, muitas vezes, sem documentação, sem uma organização técnica, sem um conhecimento. Então, mas na parte da desvantagem, eu vejo um pouco disso também, né? De ter que migrar, assim, fazer um giro muito forte dentro de uma ideia, assim, que com certeza para melhorar, a gente vai ver aqui na frente nos slides que tem a questão de, né, os cases de sucesso, o que a metodologia ágil fez para que fosse um sucesso, quais as empresas que passaram a trabalhar com esse processo, com essa metodologia, que obtiveram resultado, né? Então, eu acho que uma boa desvantagem é pensar e tentar encaixar isso daí já num processo já que vem a longo prazo e já vem meio embalado, né? Então, né, tudo isso que foi colocado ali no slide, mas no meu ponto de vista, no que a gente conversou também, entra bastante dessa questão, né? Estruturalmente é muito difícil tu movimentar isso dentro de um projeto, né? Porque tu tem que capacitar, principalmente a equipe para que trabalhe daquele jeito, né? Então, tu vindo um processo já que é um pouco mais antigo, um pouco mais engessado, e migrar para esse, às vezes, é um impacto que pode acontecer uma desvantagem, do nosso ponto de vista, assim. Beleza. Vamos adiante. Então, no item aplicações, já falamos bastante, eu acho, de onde se aplica, né? Mas é mais indicado quando não há informações sobre o projeto ou quando se está lidando com um ambiente que muda com frequência. Então, a pessoa começa alguma coisa, mas pode ir mudando no decorrer do desenvolvimento, então ele é bem indicado para isso, né? Ou seja, não se sabe direito o que fazer ou como fazer. Sabe-se apenas o prazo em que o projeto deve ser concluído. E é aquilo, principalmente onde se pode fatiar, né? Eu acho que esse é o básico, né, das aplicações, onde o projeto pode ser feito em partes, né, que não precisa entregar para o cliente todo ele pronto, tu pode ir fazendo e mostrando. Então, acho que a principal aplicação é essa, né? Não sei se vocês teriam algo para complementar. Eu acho que a gente já falou bastante, inclusive, dessa parte. Então, podemos ir adiante. Na questão, então, de cases de sucesso e de exemplos, né, que nós pegamos alguns, vamos citando. Por exemplo, o Facebook tem uma frase interessante lá: melhor estar pronto do que estar perfeito. Então, o Google é assim também. A gente sabe que os usuários vão dando sugestões, vão fazendo críticas, e eles vão juntando tudo isso. Tem lá 500 coisas para fazer.
Então vamos fazer essas 2 essa semana e, a hora que estiver pronto, libera para o pessoal usar. E aí, com a utilização, os próprios usuários e os clientes vão dizer, não, isso aqui não ficou bom, eu dei uma sugestão, mas não era isso que eu queria. Eu queria um botão lá em cima no canto direito para poder, que está atrapalhando. Então, à medida que eles vão fazendo, vão colocando em prática, vão desenvolvendo e colocando para o cliente. Para validação, né? Para validação, exatamente isso, né? E aí tem o caso da Toyota, que nós falamos do Lean, há algumas que usaram métodos ágeis e que eu li bastante sobre o PagSeguro, né? O PagSeguro usou isso bastante e teve um crescimento, assim, gigantesco, de um ano para o outro. Daí eles começaram a utilizar outros produtos também, né? E triplicou o tamanho eles iniciaram, tinha uma equipe com 40 pessoas, né? Um ano depois, eles estavam com 300 pessoas trabalhando no PagSeguro, né? Claro que foram também ampliando os produtos, né? Mas mesmo assim, a Sony, a Lego, a Serasa, o próprio Santander trabalhou bastante com isso, né? A Cato, algumas assim que a gente leu a respeito, que usaram as metodologias ágeis, né? E que só usam isso praticamente. Claro, não só, eventualmente, algum projeto que demande umas metodologias tradicionais, mas esses são alguns exemplos aí que a gente buscou. Não sei se vocês queriam comentar sobre algum deles especificamente. E especificamente não, mas eu acho que é um padrão entre todos eles, é que eles têm essa disponibilidade de estar apresentando sempre uma ferramenta nova, uma demanda nova, com uma validação muito rápida, né? Eu acho que é esse que é a principal vantagem do método ágil para esses clientes, né? Então, eles conseguem fazer colocar um botão novo, colocar um tipo de cor no botão, botar qualquer coisa desse tipo. Com o método ágil, eles conseguem fazer uma validação muito rápida. Eles não precisam desenvolver todo um produto para daí validar. Eles vão validando conforme eles vão fazendo. E com isso, eles já vão adaptando o produto final deles para entregar. Que, na verdade, nunca vai existir, né? A constante é de que todo sistema sempre vai ser um sistema beta, né? Vai estar sempre em evolução. Sempre em evolução. Bom, da minha parte, acho que era isso, né? Então, próxima, se algum dos colegas aí tem o que complementar, senão nós encerramos por aqui a nossa apresentação. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu tudo? Amanhã já podemos começar a trabalhar com metodologias ágeis. Todo mundo sabe tudo já, né? Tranquilo. Pessoal, eu esqueci de só um complemento da nossa reunião, que o William trouxe um assunto interessante, que na busca de mercado de trabalho, a pessoa que tem conhecimento de metodologias ágeis já tem alguns pontos de vantagem, né, em relação aos outros. Quem diz, eu sei trabalhar com metodologias ágeis. Então, é um ponto positivo, né? É um ponto, assim, que quem está meio ligado aí no mercado, se tu vai qualquer entrevista de emprego, qualquer pessoa que tu conversa, a primeira coisa que eles perguntam, né? Trabalhou com metodologia ágil, trabalhou com Scrum, com Kanban, sabe? É uma coisa meio que, assim, básico, né? É mais do que até quase saber programar, né? Porque programar ali, muitas vezes, tu aprende o conceito, então se tu pegar uma linguagem, tu vai saber, né? Daqui a pouco tu é especialista em algo, né? Mas se tu não souber a metodologia, muitas vezes perde, talvez, na decisão de uma vaga. Então, é muito importante, né? Nessa conversa que a gente teve, a gente discutiu bastante também sobre isso, né? Mas é um ponto bem importante mesmo a questão da metodologia hoje, ainda mais metodologia ágil, né? Nós, como profissionais da área da tecnologia, né, quase que o básico, né? É o que há, né? É o que há hoje em dia, né? Isso aí. É porque justo aquela coisa para programador júnior, né? Ou estagiário, que ele não precisa saber programar completamente, né? Ele precisa ter uma base, mas desde que ele saiba trabalhar dentro da metodologia ágil, a empresa tem
um centro de educação que vai ensinar a programação para ele, né? A programação que é usada dentro da empresa. Então não tem a necessidade de saber programar efetivamente, mas tem que saber usar o método ágil, né, na programação. O que a gente comentou dentro do início da disciplina, né, que a gente até cascateou lá o primeiro modelo que a gente vê, né, mas que é um modelo assim que funcionou até determinado ponto, né, mas o próprio Pressman, que é quase um papa dentro dessa área, né, e inspirador de muitos autores que falam sobre as metodologias ágeis, né, ele colocou lá no livro Engenharia de Software, acho que o primeiro grande livro de engenharia de software que nós tivemos, ele diz o seguinte, olha, 70% do sistema, do software, né, o nome que a gente quiser dar, ele é desenvolvido a partir do momento em que o cliente teve acesso ao que foi desenvolvido. Então, assim, se a gente está pensando no modelo de cascata, que é o mais tradicional, né, faz a análise, faz o projeto, faz a programação, faz o teste, dentro da manutenção, quando é que o cliente vai ter a visão disso? Só lá na manutenção. Então, quer dizer que mais ou menos, né, dando o exemplo da construção civil, eu só vou ver a casa quando ela estiver pronta. Né? E aí, o que acontece? Vocês estão aí, pessoal? Estamos aí. Sim, minha tela ficou branca aqui. Minha tela ficou branca aqui na frente. E aí, assim, é mais ou menos como se eu fosse ver o resultado final só quando ele estiver pronto. Né? E aí o que acontece? Aí o exemplo que o Valdir trouxe, né? Aí, assim, mas o azulejo do banheiro não era esse, a torneira da cozinha não era aqui, as tomadas não eram bem assim que tinham que ficar. Então, quer dizer assim, ó, daí na construção civil é quase impossível se reprogramar, né? Não tem como estar destruindo parede e passando fiação. No software era o que se fazia, né? Então, assim, ó, agora se começou a desenvolver, então 70% do código e do sistema em si é desenvolvido após o cliente ter o acesso. Quando a gente pega uma metodologia ágil, a gente vai estudar mais detalhadamente algumas delas, né? A gente vai ver assim, ó, que o contato do cliente, né? Que a gente até falou sobre stakeholders lá no início da disciplina, ele acaba sendo extremamente importante, né? Ele é talvez o mais interessado em tudo isso, né? Então a gente traz essa situação. E eu lembrei do grupo de uma frase que quando eu trabalhava lá em Caxias do Sul, na FSG, o nosso diretor falava muito que o bom é inimigo, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, ó, se a gente vai buscar a perfeição, o ótimo, a gente não entrega nada. Né? Então, dentro dessa perspectiva, assim, ó, se tá bom, tá funcional, lança, né? E aí depois se aperfeiçoa. Né? Depois a gente vai trabalhando no aperfeiçoamento para colocar. Algum comentário da turma? Tranquilo? Tudo certo? Tudo dentro da conformidade? Bruna, a Bruna agora é especialista em metodologias ágeis, é isso, Bruna? Sim. Pessoal, o que seria mais interessante para nós seria se a gente conseguisse participar de um projeto, né, que estivesse trabalhando com uma dessas metodologias. A gente não tem tempo na disciplina e praticamente o curso também não nos traz essa possibilidade. De repente, alguém que for trabalhar com PPI, alguma coisa, né, que queira aplicar, nem que seja de uma forma mais micro, né, mas é bastante interessante porque ela vai trazendo, pelo menos porque a gente vai entendendo os conceitos de como as coisas funcionam, né. Existem algumas metodologias aí que as reuniões não são nem sentadas, né, a metodologia diz que a reunião tem que ser em pé, né, e aí é papum, por quê? Para não durar muito e ser pontual, ser rápido, né. Eu acho que até a PPI seria uma possibilidade de fazer a aplicação, né? Eu acho que é a mais provável da gente conseguir. Dentro da disciplina não tem como, né? Mas a gente tem como estudar e ver assim, que é importante. E eu acho que o recado maior que o grupo traz para nós é o seguinte, ó, essa parte final ali que o pessoal falou, programação é importante, entender os algoritmos é fundamental, mas né, o saber o que está por trás da construção do sistema é maior. Né? E a gente tem alguma coisa maior do que a programação, que é saber esses processos, essas etapas de construção. Fazer uma analogia bem grotesca agora, tá? Pensem no pedreiro e no engenheiro, tá? O programador vai estar lá sentando o tijolo, fazendo, né? Enquanto que o engenheiro vai estar lá desenhando o processo.
nós queremos trabalhar com o desenho, com o projeto, né, com a função. Dentro do software, a gente sabe a flexibilidade que a gente tem, né? Fiz a analogia só para a gente tentar entender, tá, pessoal? Uma coisa é botar a mão na massa e outra, mão na massa no sentido de fazer a codificação em si, outra é dizer o que tem que ser codificado, né? E quando tem que ser codificado e quem tem que fazer as validações necessárias para tudo isso. Pessoal, o PMI tá aí? É tu, Bruna? Não? Sim, estamos. Então, vamos lá então, pessoal. O PMI, vamos dar uma olhadinha na gerência dos projetos. É a Paula, quem mais mesmo? Paulo, Daniel e... Quer transmitir tua tela, Daniel? A minha? É. Deixa eu abrir no computador, então. O Meet. Peraí, que Deus. Agora como é que faz para... Apresentar agora, provavelmente. O teu canto inferior direito não aparece ali, Daniel. Vou apresentar agora. Aí, tá aparecendo? Não, o slide, deixa eu ver aqui se vai entrar para mim. É que eu tô com a internet bem oscilante, não sei o que deu. Só um pouquinho. Beleza. Essa aqui. Já vou pedir para o grupo que apresentou, se vocês podem colocar lá no fórum, lá da disciplina, a apresentação de vocês também. Tá, Valdir, Carlos e William. Lá no linkzinho. Podemos sim. Tá, no link lá da metodologia. Vamos lá então, pessoal? Então tá. Sim, só um pouquinho. PMI, então. Tá com vocês a palavra, pessoal. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Ok, show de bola. Conseguem ver a apresentação também? Sim. Sim, também. Tá, beleza. Então, podemos seguir. Então, o nosso trabalho é sobre o Project Management Institute, né? PMI, PMI, né? O que é isso, né? Não é bem uma metodologia, tá? Ela é um projeto, né? O que ele é? É uma organização sem fins lucrativos que ela debate sobre o tema de gerenciamento de projetos por meio de publicações, eventos e reuniões. Ela é reconhecida em diversos países e instituições, né? E tem mais de 700 mil integrantes localizados em diferentes países e que estão em constante aperfeiçoamento profissional, né? Ela é uma organização que tem a fim de compartilhar conhecimento sobre gerenciamento de projeto. Só um pouquinho. Pessoal, vocês estão me escutando melhor assim? Também ficou igual. Tá igual. Mas tá bom, tá bem o áudio. Eu tô com uma sensibilidade aqui no meu fone que não tá bacana. Mas eu vou seguir, se vocês me escutam. Beleza. Então, um pouco da história, tá? Eu vou trazer para vocês. O PMI, o Project Management Institute, ele começou em 1969 num jantar, num restaurante que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Esse jantar ele era uma continuação de vários meses de discussão entre dois homens, o Gene Sider e o Gordon Davis,
que decidiram ali a criação de uma nova organização, com o intuito de ter um debate sobre projetos e gerenciamento de projetos. O objetivo deles, né, é se reunirem e compartilharem, né, informações para discutir problemas comuns, né, que acontecem em instituições, né. Os debates seguintes eles resultaram na primeira reunião formal na Georgia Institute of Technology em Atlanta, Estados Unidos, em 1969. Então, esses foram os criadores, tá? Então, partiu de uma simples janta essa ideia, né, de criar uma instituição que pudesse permediar assuntos sobre gerência de projetos. Então, um pouco tempo depois, artigos de incorporação foram arquivados na Pensilvânia, assinados por 5 pessoas, oficialmente reconhecidas como as fundadoras do PMI. Né? Então, são essas que vocês estão vendo na foto. E, atualmente, a contribuição do PMI é o estabelecimento de melhores práticas de gerenciamento de projetos. Essas ações elas são seguidas no mundo todo e estão compiladas em uma única obra, que é o PM Book. Né? Então, o que acontece? Hoje, né, ainda, claro, é uma organização que segue, né, e ela tem vários sites, se vocês olharem na internet, no Google, vocês vão encontrar, tem a PMI de Brasília, de Rio Grande do Sul, tem de São Paulo, é bem bacana. O PMI é um instituto responsável pelo guia que trata do gerenciamento dos projetos conhecidos como Project Management Body of Cloud, que faz estudos frequentes na área de gerenciamento. O próprio guia, ele é muito interessante e ele é composto por várias etapas, e entre elas estão o gerenciamento do escopo, do tempo, da qualidade, dos custos, das aquisições, das comunicações, dos recursos humanos, dos riscos, da integração e dos stakeholders. Além do mais, o PMI faz a certificação de gerentes de projetos. Opa, só um pouquinho. Acho que eu pulei para frente. Aqui. Então, esse, né, são as 10 áreas de gerenciamento de projetos que eu citei. E esse é o PM Book, né, que eles têm a partir dessa produção do PMI. Então, eu passo para a Bruna. O PMI ele atua em algumas frentes como certificação para gestores, que inclui empresas e governos, e também na educação, que é através de seminários e cursos à distância de eventos realizados pelo PMI. Certificações. Ele reconhece o conhecimento demonstrado em expertise, em áreas especializadas, em avaliar e identificar riscos de projeto, juntamente com planos para mitigar ameaças e capitalizar oportunidades. Tem 8 tipos de certificados diferentes do PMI, que é o técnico certificado em gerenciamento de projetos, o gerenciamento do portfólio, análise de negócios, gerenciamento de projetos, gerenciamento do cronograma, gerenciamento de riscos, gerenciamento de programas e certificado em métodos ágeis. E um certificado do PMI ele equivale entre 450 e 555 dólares, que equivale a entre 2.100 e 2.900 reais. Daí as fases dos ciclos de um projeto, eles são constituídos por 4 fases, que é o início do projeto, a organização e a preparação, a execução do trabalho do projeto e a entrega final do projeto, que seria o encerramento. As vantagens de aplicar o PMI, que é a gestão de custos eficiente, que são processos padronizados que ficam mais fácil de evitar desperdícios de recursos, a padronização de processos, que ela facilita a análise de informações importantes, porque elas obedecem os mesmos critérios e se tornam mais fáceis. O controle do ciclo de vida do projeto, que é composto por todas as fases do projeto, do início até o fim. Cada vez mais exige uma demanda que deve ser entregue, e quando está tudo definido, evita crises, atrasos e retrabalhos. Outra vantagem é a qualidade nas entregas e satisfação dos clientes, que é a entrega de maior qualidade, já que o risco ele foi previamente mapeado no decorrer do processo
deixando o cliente satisfeito com o resultado. Assim como tem as vantagens, tem as desvantagens, que é a burocratização, que são projetos que deveriam ser simples e de se desenvolver e sem barreiras ou burocracias. O outro é o engessamento do processo, que é quando em algum projeto trava o andamento, isso acaba exigindo mais fluxo, tempo de recursos do que o necessário, do que foi o programado, digamos assim. E não envolver o cliente no processo de desenvolvimento. É quando tu está desenvolvendo um projeto e que tu está focado nele e tu não entra em contato com o cliente. Tipo, o cliente acaba ficando por fora do projeto desenvolvido, que daí tu chega no final do processo, tu vai mostrar para o cliente, ele vai ver que não era aquilo que ele queria. Isso acaba sendo uma desvantagem tu querer fazer sem tu contatar o cliente. E, tipo, tu precisa entrar sempre em contato com o cliente para tu saber a demanda dele também. Beleza, daí tem também a questão das aplicações, né? O PMI em si, como é um instituto, né? Ele acaba só estabelecendo ou dizendo algumas das melhores práticas para os gestores estarem utilizando quando forem desenvolver um projeto, né? E eles não se detêm à área específica, né? Que nem, às vezes, somente a programação, construção civil, várias, né? Sendo possível, então, utilizar em ramos diversos. Daí, através do PMI, tem a questão da certificação, que é uma das aplicações, né? Gerando, assim, a credibilidade do gestor ou daquele que está trabalhando ali na empresa onde ele vai entrar ou que ele já tiver, né? Tem um outro exemplo aqui das boas práticas que vão ser utilizadas, né? Pode ser utilizado também numa empresa de comunicações, que nem às vezes tem os clientes, mas pode ser tratado o cliente como um projeto, porque ele vai ter ali os recursos aplicados no cliente, as tarefas que precisam ser feitas e também prazos para atender ele ou alguma coisa assim, e a equipe que está envolvida no atendimento nessa tratativa de conversar com ele, resolver o problema dele, né, muitas vezes. Acho que seria isso, do exemplo também. Viu? Então, dando uma complementada, assim, como a gente trouxe, né? O PMI, como a gente falou, ele é uma instituição com a ideia de, né, como a gente falou, de gestão, de gerenciamento de projetos. Para a TI, a gente pensando na TI, como se aplica, eu vejo muito assim, ele é um projeto que ele engessa, mas é um projeto que ele tem início e fim, né? Ele tem determinado um início e determinado um fim. Tu percebe a diferença nítida dele em relação a metodologias ágeis, por exemplo, como os meninos explicaram. Pequenas entregas. Nele, não. Você vai ter um projeto, o cliente te falar, eu quero um software que ele tem que receber o pedido do cliente e tem que botar um endereço e ele vai receber, vai poder pagar por ali, ele vai receber o pedido dele, né? Então, tipo, tem já o cliente dá, ó, eu quero isso, beleza. E vai ter um prazo estipulado, vai ter um cronograma estipulado. Então, assim como a Bruna falou, o que acontece é que às vezes ele acaba dando uma engessada. Mas ele é objetivo, é aquilo que está naquele contrato, aquilo vai ser entregue, né? Então, levando para essa parte da TI, o nosso PMI, né? O que mais? O PMI a gente viu muito assim aplicado extremamente na parte de outras áreas, né? Como a gente viu engenharia civil, né? O processo de planificação, projeto de construção, gerência de RH, gerência de uma empresa, né? Tanto que as pessoas que querem optar por fazer uma certificação, elas são, assim, melhor vistas, né, no mercado, né? Essa pessoa tem uma certificação PMI, né? Então, elas têm um destaque nessa área, levando.
Nós não entramos muito afinco sobre a separação aqui dos ciclos, né? Porque isso entra ali em PM Book. Então, seria isso que nós apresentamos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, para a gente conversar um pouquinho. Na verdade, o que o grupo traz aí para nós e essa ação de que a gente tem um processo mais engessado, né? Até porque, como ele é uma organização, né? A gente tem, e quando a gente diz uma organização, a gente pode dizer uma empresa, né? E ele tem custos, a gente paga para ser um gestor de projetos PMI, PMI, né? A gente paga para ter essa certificação. Naturalmente, a gente tem que também estar adequado às regras que eles colocam, né? Então, assim, se eles disserem que a análise de requisitos, né, de um determinado processo, no nosso caso, um software, é assim que a gente tem que abordar, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar adequado, né, à metodologia exatamente como a empresa nos coloca, para a gente poder dizer que é um gestor, né, que nós somos certificados com essa questão. E vocês viram ali que o grupo trouxe, tudo tinha o Rzinho do lado, né? O que aquele Rzinho significa? Marca registrada, né? Então, quer dizer, ele não é patenteado, tá? Mas é uma marca registrada. O que isso quer dizer? Que para você usar aquela marca, usar aquela sigla, você realmente precisa ter a autorização para isso, tá? Normalmente, essa autorização vem através de uma capacitação, de um curso, de um processo que eu tenha participado, e que normalmente o mais clássico de tudo é que eu pague para fazer isso, né? Eu pago para ter uma certificação. E, de certa forma, né, garante que o gestor do processo tem esse conhecimento, né, passou por essas fases, entende daquilo que está falando. Por outro lado, né, você fica vinculado ali àquelas regras que são colocadas ali dentro. Não só, né, quando a gente fala de processo, né, gestão de processo de projetos, a gestão de projetos é de todas as áreas, né? Se eu quiser construir um açude, né, lá o pessoal da agricultura ali quiser construir um açude, eles vão ter que fazer um projeto, né? Então eu posso fazer a aplicação da metodologia PMI para isso, né? Se eu quiser fazer a construção de uma casa, se eu quiser fazer a construção de um sistema, de um software, eu também posso fazer a aplicação, né, nesse formato. E claro que daí, né, o PM Book, que é o próximo grupo que vai apresentar, ele vai trazer para nós um pouco mais as regrinhas, né, de onde a gente consegue fazer de como funcionam cada um dos níveis dessa aplicação. Pessoal, eu vou estar para vocês, então. Continuamos com mais o grupo agora, como é que vocês estão de cansaço e tudo mais. Paula, tu tá com o microfone desligado. Que bom! Às vezes eu dou uma risada, assim. Eu achei que você estava falando antes ali. Pessoal, o pessoal... Eu vou ter uma reunião daqui a pouquinho, daí eu vou ter que sair da aula. Então, não sei se... Tá, assim, pessoal, não sei para vocês, mas assim, como fica um pouco mais cansativo para nós também dentro dessa questão, principalmente desse à distância, né? A gente não tá lá na sala de aula, senão a gente estava lá trocando mais figurinhas, né, e tudo mais. De repente, vamos fazer o seguinte, ó, a gente deixa o PM Book para semana que vem, com mais um dos grupos da semana que vem que já estariam organizados. E eu coloco mais 2 grupos, eu organizo as datas lá. Coloco mais 2 grupos para a próxima quarta-feira. Então, ao invés de ter 2 quartas-feiras consecutivas síncronas, a gente fica com 3, mas com menos tempo. Pode ser? Vocês me autorizam? Pode ser, sim. Pode ser. Pode ser. Então, pedir também para a Paula, para o Daniel e para a Bruna postarem lá no linkzinho do trabalho, lá o material que vocês organizaram, tá? Até para a gente ter esse registro. E assim que daqui uns 5, 10 minutinhos já disponibilizo a nossa gravação lá no Siga também. Certo, moçada? Certo. Ok. Beleza, então. Um abração e obrigado pelos grupos de hoje, tá? Valeu. Abraço. Até mais. Até mais. Até mais.